E o que a Bíblia fala sobre a homossexualidade? É porque eu fiquei quase falando homossexualismo, que hoje praticamente Não, hoje não se usa. É isso. Não porque o ismo significa doença, mas porque o homossexualismo foi uma fase em que se compreendia que a homossexualidade era uma doença, mas isso já há muitas décadas já saiu do rol de doença e então, como ficou caracterizado de que o homossexualismo foi dessa fase em que inclusive a medicina considerava como um distúrbio. Por uma época se pensou até no tratamento, né? Exatamente, que os cristãos, infelizmente muitos, acabam defendendo essa possibilidade da reversão da orientação homossexual, né? Que essa é uma das questões que ainda estará aí sempre em pauta. Mas você me perguntou o que a Bíblia, né, fala. Olha, eu acho que esse é um tema complexo. Não é um tema simples de lidar. Sim. Né? Seria um tema para um outro podcast. Seria um tema só para o podcast. Mas eu posso falar de algumas pelo perspectivas. Menos uma abreviação aí. Olha, se a gente pega a tradição cristã, ela majoritariamente vai dizer a Bíblia condena a prática da homossexualidade. Então esse é o discurso majoritário ao longo dos séculos da tradição cristã, ou da cristandade, poderia dizer assim. Existe aí, nesse discurso, a gente pode olhar dois discursos. O primeiro a Bíblia condena a homossexualidade, seria um discurso ainda mais forte, radical, só que há um movimento cristão? Um movimento cristão dentro de um movimento ainda ortodoxo que vai dizer, não, a Bíblia não condena a homossexualidade, porque a homossexualidade faz parte justamente da estrutura de um mundo caído. Ok? Essa é a interpretação. Portanto... diríamos que é um processo natural do homem que pode sentir esses desejos e o desejo homossexual. E a psicologia moderna chama de orientação. O homem é homem, que ele passou a ser carnal e viver de forma carnal, que digamos que é o processo de separação por conta do Éden. Isso. Né? Então, a partir daquele momento, não tem como haver condenação, porque nós temos os desejos carnais. Isso. E que Deus respeitaria esse desejo. Seria mais ou menos isso? Aí é o ponto, porque essa perspectiva discursiva, ou seja, essa perspectiva de interpretação teológica vai dizer o seguinte, o homossexual, Deus não condena, mas Deus condena a prática homossexual. Ou seja, a pessoa pode ter o desejo homossexual, mas cabe a ela não ter a prática. Então,